Amém, bom dia, amada igreja, amados irmãos e ouvintes. Vamos compartilhar mais uma coluna do Jave nessa manhã. E o título dessa mensagem é Passemos para outra margem. Nós vamos aplicar aqui o capítulo 4 de Marcos, do versículo 35 a 41, nesse tópico da mensagem que nós vamos falar. Aqui vai falar de um solteiro passando por outra margem. E em Efésios capítulo 5, versículo 32, 31, 32, Paulo deixa muito claro que deixará o homem pai, sua mãe, unirá sua mulher. Os dois tornarão uma só carne. E ele fala também que isso é um grande mistério. Mas ele falava que referia a Cristo e a igreja. Então, é um relacionamento. Então, nós temos alguns tópicos para a gente elaborar em cima do capítulo 4 de Marcos, do versículo 31, Marcos capítulo 34, Senhor Jesus, cadê o 4, versículo 35, até o 41. Nós vamos usar esse texto como base para nós falar esse tópico dessa mensagem, passando para outra margem, para o outro lado, outra margem. Então esse título começa falando assim: metaforicamente, a passagem da vida de solteiro para de casado se assemelha a navegar em águas desconhecidas. Ou seja, quando o jovem está preparando para casar, ele não sabe o que vai ocorrer à frente. Ou seja, ele está flutuando em águas que ele não conhece, ele vai experienciar uma experiência que ele ainda não sabe. Mas o que acontece aqui? Navegar em águas desconhecidas e perigosas. Aí fala, se os tripulantes não têm os recursos necessários para enfrentar as diversidades do percurso, a probabilidade do barco ir a pique é grande. Ou seja, se você não tiver um aconselhamento sobre o casamento, as diversidades, as coisas que vão ocorrer, você não terá bem sucedido até o final. E nós entendemos que o casamento é uma lei de Deus. Então, aqui vai falar do serviço. Em nosso serviço de aconselhamento, muitas vezes, nos deparamos com jovens de idade de casar que iniciam um relacionamento com base apenas no sentimento e na cultura. Ou seja, o que eu preciso para me casar? Eu tenho meu sentimento de amor por alguém, mas eu me baseio na cultura que é sendo falada. É na cultura que eu estou assistindo, é nas coisas que eu estou vendo ao meu redor. E eu não posso me basear nisso. Então, eles usam isso, o amor e essa cultura, que é o sentimento do amor e essa cultura que está envolvendo eles no decorrer do dia a dia. E acham que isso pode ser um ponto de partida para o casamento. Mas aqui vai falar assim, apenas sentimento e cultura. Nem sempre estão dispostos a nos procurar, consultar para receber ajuda nesse momento tão importante e delicado. Mas para os que nos procuram, é importante levá-los a perceber que o casamento é a parte central do plano de Deus para a vida deles e haver a importância de cultivar um relacionamento adequado desde já para que sua embarcação faça bem todo o percurso e chegue intacta a outra margem. Então, nós podemos entender que o casamento, a gente precisa procurar entender um casal que vive uma vida saudável para a gente pegar alguns princípios e valores desse casal, para que a gente case. Não podemos ser superficial, casar pelo menos pelo sentimento do amor e pela cultura que nos rodeia. Até porque hoje, esse valor do casamento, esses princípios já caiu por terra. Então, nós não podemos basear nisso. E sim, procurar pessoas positivas. Então, esse serviço de aconselhamento é importante na vida da igreja. Quando o nosso sentimento do nosso jovem de casar precisa de alguém, um casal firme, para ajudá-los, né? Então, vamos considerar um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, onde temos o registro de uma cena com orientações muito úteis para que você, que se dispõe a ajudar o jovem, desempenhe bem seu ministério pessoal. Versículo 35, vamos ler ele. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos a outra margem. Então, terá um dia que você vai ter que decidir, que é esse dia do casamento. Então, o que fala aqui? Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Cedo ou tarde, esse dia chega,
Dia em que, movido pelo amor, a pessoa que o Senhor nos deu, decidimos passar para outra margem. Isto é, unir-nos dessa pessoa e viver o amor em sua inteira. E ele, nesse seu amor, em sua inteira. Mas o que ele fala aqui no versículo 36? E ele, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco e outros barcos seguiam. Então, primeiro ponto, irmão. Uma vida de casal, quando você decide tomar o ponto, é você e a esposa. A multidão ficou de fora. Eu quero dizer que até membros da família. Até os da família, irmão. O casamento é você e sua esposa. É um relacionamento, você e a esposa e Deus. Você precisa pegar os princípios antes. Você já casou agora, precisa deixar a multidão de lado. Esse é um dos princípios que você não pode levar. Então aqui fala assim, e despedindo a multidão, assim como estava no barco. Embora não seja raro, não é adequado levar para a vida de casado certos hábitos da vida de solteiro. Ou seja, a vida de casado foi uma crucificação para você. Morreu a vida de solteiro e começa uma vida de casado. E esquece seus hábitos. Esquece aquilo que você fez de solteiro. Esse é um dos primeiros pontos que gera conflito entre os casais. Você casa e quer ainda viver aquelas coisas de solteiro. Hoje há muita confusão dentro de casa, porque na vida de solteiro você gostava de futebol. E agora você vai ter que abrir mão de alguns, não vou dizer generalizado do futebol, mas vai ter que abrir mão de alguns dados. Se você gostava muito de um barzinho, você vai ter que abrir mão. Né? Aquela turma que gostava de fazer farra, de sair para aqui, sair para ali, né? É a vida de casamento. Então, aqui é embora para a vida de casado esses hábitos, vida de solteiro. Essa multidão deve ser despedida e deixada para trás. Esquece do que vão. Falando para dentro do nosso ambiente, da vida da igreja, irmão. Esquece. A vida de casado, ela é uma vida oculta entre você, o cônjuge e Deus. Amém. Vamos ler agora Marcos, capítulo 4, versículo 37. Ó Senhor Jesus. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam a encher e de água. Então aqui, irmãos, é utópico imaginar que é possível fazer essa transição sem ter diversidade. Com o passar do tempo, a convivência revelará as diferenças que precisarão ser superadas, não ignorada. Então aqui mostrou um ponto interessante. A convivência revelará as diferenças que precisarão ser superadas. A vida de solteiro, você não conhece muito bem o seu cônjuge, por quê? Você está no relacionamento sem de fato conhecer quem é a pessoa. Você ainda não está vivendo com ela. Mas quando entra por dentro do membros lá, você passa a conhecer quem está do seu lado. Aí vai vir as indiferenças, que você não soube na época que você estava namorando, estava tendo comunhão. Então vai aparecer, puxa, eu não sabia que ela era assim. Ó Senhor Jesus. E esse é um dos pontos, irmão. Isso é um dos pontos desses temporal que pode levantar. Ela é dessa maneira e eu não concordo com isso. E ele também faz isso e eu não concordo com aquilo. Então aqui mostra a convivência, revelará a diferença entre precisarão ser superadas, não ignoradas. Por vezes essas diferenças parecerão ser tão intransponíveis que à primeira vista só restarão duas saídas: aceitar e viver uma vida infeliz ou pular do barco. Então, na vida conjugal, você só passa a conhecer uma pessoa depois que você está vivendo com ela. Você vai saber dos defeitos, das qualidades do seu cônjuge quando você estiver junto, no mesmo teto. Agora você vai precisar saber diferenciar isso, buscar a luz do Senhor para você entender isso. Porque ninguém é igual. É interessante, o tantos bilhões de pessoas que há no mundo, ninguém tem alma igual, cada um tem sua alma diferente uma da outra. E aqui fala que nós precisamos o quê? Essas diferenças parecerão ser tão intransponíveis que à primeira vista só restarão duas saídas: aceitar e viver uma vida feliz ou pular do barco. Porém, eles devem estar cientes de que nenhuma dessas alternativas é boa. Ó Senhor Jesus!
E para os filhos de Deus ainda, há uma terceira saída. Então não é boa. Você vai precisar aprender a conviver com tais situações, deixando o Senhor cuidar dos cônjuges. Vai vir essas indiferenças. Ó Senhor Jesus. Então a alternativa aqui, irmão, é não pular do barco. Esse casamento aqui, ele é para Cristo e a igreja, ele é para Deus. Deus tem muito interesse no seu casamento e ele te dará as maneiras de você, os meios de você lidar com essa situação. Então vamos agora para o versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Ó Senhor Jesus. Aqui mostra para nós, irmão, essa travessia desse barco, as ondas, agitado, o mar bravo. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus estava num profundo sono, com o travesseiro, dormindo tranquilo, enquanto os demais estavam aflitos. Então, no seu casamento, quando vier essas indiferenças, você precisa fazer igual o Senhor mostrou aqui, precisa dormir. Você precisa estar descansando no Senhor. Que aqui vai falar assim, algumas adversidades podem ser evitadas, ao passo que outras não. Então, tem algumas adversidades que não vão ser evitadas, irmão. E aqui eles acordaram o Senhor que eles não viram a saída, eles despertaram Jesus. Vai ter momento no seu casamento que você vai ter que despertar o Senhor. Senhor, e nessa situação aqui? Como fazer? Ó Senhor Jesus. E continuando aqui a leitura, mas o que nos dará paz e tranquilidade para seguir em frente é ter Jesus no barco. Jesus tem que estar no meio, irmão. Não do lado, não atrás. Ele tem que estar no meio, dando liga no seu casamento. Quem está no meio dá a direção. Então você tem que estar colimado com Cristo e a sua esposa. Jesus é que vai dar liga no seu casamento, no seu viver conjugal. Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmão, como dissemos, não basta haver amor e vontade de casar, a presença de Jesus é indispensável para que os planos se realizem. Um outro ponto que quero tocar aqui, irmão, não tome decisão precipitada sem comunhão com o cônjuge. Senhor Jesus, você precisa ter comunhão em tudo que for fazer. Chama seu cônjuge, faz os seus planos, os seus projetos, coloca o Senhor no meio desses problemas, pega na mão dele e faça. Essa é uma das diversidades que acontecem no casamento, tomar decisão precipitada sem comunhão. A vida de casado não é uma vida a dois, é uma vida a um, uma só carne, uma só alma, um só espírito. Então aqui fala, portanto, quando Senhor Jesus, a presença de Jesus é indispensável para que os planos se realizem. Portanto, quando as coisas parecerem ir de mal a pior, em vez de despertar o desespero da raiva, medo e insegurança, o jovem casal deve despertar o único com capacidade e autoridade para mudar qualquer situação, o Senhor Jesus. Então ele tem que estar presente no seu casamento, como ele estava presente nesse barco. A segurança desse barco aqui foi a presença do Senhor dentro desse barco. Então as adversidades vão vir, você não pode pular do barco, você não pode desistir, que a vida de conjugal, especialmente na vida da igreja, é o início da sua carreira. Porque o casamento é de Deus. Ele que projetou isso. Você tem que entender. Senhor Jesus. O versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E mudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. É nesse momento, irmão, quando a situação está ocorrendo, que você coloca Jesus, ele vai falar para você acalmar. Nessa situação. Se você colocar na mão dele, ele vai cuidar de qualquer situação que vai ocorrer no seu casamento. Você precisa apenas descansar, porque ele vai acalmar a sua situação. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos assim, portanto, para os que estão nessa travessia ou pensam em fazê-la, que guarde essas palavras no coração. Então aqui foi um texto muito bem extraído desse capítulo 4 de Marcos, aplicando no nosso viver conjugal. A diferença aqui foi Jesus no barco. Todas as adversidades, ele estava aqui. Então a segurança aqui era ele, é ele.
Então, portanto, para que os que estão nessa travessia ou pensem em fazê-la, que guardem essas palavras. Você, jovem, que está com o sentimento de casar, procure alguém que tenha um casamento bem consolidado para pedir alguns pontos, alguma ajuda, como fazer. E para que você tenha um casamento bem sucedido na presença do Senhor. Compartilhe-as com o seu companheiro de navegação. Ou seja, a minha vida conjugal bem sucedida, eu preciso compartilhar como é feito, quais os princípios, quais são os valores que você defende do casamento. Você precisa compartilhar com as pessoas. E tenha uma boa passagem. E quanto a nós, que nos dispomos a acompanhar esses jovens casais no trajeto, que guardemos bem esse princípio, para compartilhar com eles e fazê-los chegar são e salvos a outra margem. Deus precisa deles lá. Então, irmão, o casamento é um plano, é um projeto de Deus. Como não tem técnica sobre casamento, irmão, porque é um viver, Paulo falou que é um mistério o casamento. Nem o apóstolo Paulo soube falar sobre o casamento. Né? Mas ele falou que é um mistério. A vida conjugal é um mistério. E quem desvenda esses mistérios é Deus. É Deus que une duas pessoas de alma diferente, coloca dentro de um ambiente sozinho. Então Deus é que cuida. As nossas técnicas, as nossas dados, nossas coisas, não tem como levar um casamento adiante. O casamento ele tem total dependência de Deus, porque quem uniu isso foi Ele. Então ele precisa estar participando dia após dia do seu casamento. E para os que estão cooperando, né, que continue o aconselhamento, ajudando nossos jovens a ter uma vida de casal, uma vida conjugal bem sucedida. Então, de fato, nós precisamos de serviço na igreja, de aconselhamento. Jesus é o Senhor.